A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Estamos aqui para meditar em mais uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 6. Lucas 19, capítulo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Que palavra maravilhosa! Lucas 19 fala para nós uma história muito linda sobre Zaqueu, o publicano. E aqui nós encontramos já de início Jesus atravessando a cidade de Jericó. E junto com Jesus havia uma grande multidão. Pessoas que estavam seguindo Jesus por motivos pessoais, por motivos do cotidiano da sua vida. Alguns seguiam Jesus porque eram surdos e voltaram a ouvir. Alguns seguiam Jesus porque era cego e voltaram a enxergar. Alguns seguiam Jesus porque eram mudos, não falavam, voltaram a falar. E outros não andavam, eram paralíticos, tinham deformações e voltaram ao seu estado normal. Então Jesus trouxe uma mudança para essa multidão. Só que o que nós conseguimos enxergar no meio desse contexto, que abordaremos mais à frente, é que essa multidão, nem toda ela estava interessada em sua salvação, em sua espiritualidade, em sua comunhão com Deus. E nós vemos até um ditado popular que automaticamente é bíblico, só que falado de outra forma, que é melhor remediar, tratar a situação do que sacrificar. E nós encontramos uma passagem de Samuel dizendo que é melhor a obediência do que o sacrifício. Quer dizer, é melhor o tratamento constante e diário da situação do que você pagar o preço, do que você ter a sua moral, a sua ética, a sua espiritualidade jogada ao chão. Então nós notamos que aqui existiam muitas pessoas que andavam atrás de Jesus, mas era por interesses próprios. Bem pouco do que estava caminhando com Jesus queria uma sensibilidade espiritual, queria uma espiritualidade ou queria uma prestação de culto e adoração a Deus. Então, nós vamos notar no decorrer dos textos que tudo nos leva a crer que eles estavam ali pelos benefícios que lhe era concedido naquele momento. E nós encontramos um personagem principal aqui nesse texto, que é o Zaqueu. No versículo 2, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu ver por causa da multidão. Ele era um publicano, e não só um publicano, porque tinha sua qualidade, mas era um chefe dos publicanos. Ele tinha sua carteirinha de publicano, mas não só sua carteirinha, ele era um chefe dos publicanos, quer dizer, ele cobrava impostos e tinha pessoas ao seu serviço para cobrar impostos. Então, determinadas situações da vida era cobrado ali imposto das ruas, dos lugares, como é hoje, é cobrado imposto de casa, de carro, é cobrado imposto de alimentação, continua o mesmo processo, a mesma história, só que com outros nomes, entendeu? Então, aqui nós vamos notar que começa a fase do recomeço,
É reconhecimento e conhecimento. Então, a primeira fase que nós possamos ver aqui é a fase do conhecimento. Conhecimento, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, mas ouviu falar. Você ouviu falar de alguma coisa, mas não conhece. E por pura curiosidade, você vai em busca de saber, de conhecer. Então aqui é o reconhecimento, o conhecimento entrando em ação, para depois ter o conhecimento. Então, nós vamos notar aqui que Jesus tem uma oportunidade para qualquer pessoa que queira o recebê-lo com amor e com graça e com virtude. Então, aqui nesse processo de conhecimento, nós vamos achar ferramentas. Qual é a ferramenta que nós encontramos aqui? A ferramenta da pressa. Ele tinha pressa de conhecer Jesus. Qual é a ferramenta que nós encontramos aqui? Uma árvore estava à sua disposição, era a sua ferramenta para o conhecimento de Jesus. Nós vamos encontrar aqui também ferramentas importantes que ele tem dentro de si, que é a fé e o desejo, o ânimo de ir atrás desse objetivo. Ele não sabia quais seriam as consequências desse objetivo, mas ele queria ter um conhecimento. Em várias áreas da nossa vida, nós precisamos primeiro, antes de assumir qualquer compromisso, qualquer coisa em nossa vida, nós temos que ter o conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento, nós vamos entrar em um barco furado. Nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder a nossa família, nós vamos perder a nossa casa e vamos perder a nossa espiritualidade. Então eu vejo muitas pessoas aí parada, não vão mais à igreja, eu não falo desviada e nem desegrejada, pessoas paradas, pessoas que não oram, não jejuam, não consagram, não buscam a Deus, porque buscar Deus não é dinheiro, buscar Deus não é estar em quatro paredes, buscar Deus não é fazer uma ação social, buscar Deus é saber que Ele te livrou dos pecados, te libertou dos pecados, te deu uma nova vida, uma nova identidade e hoje você é um homem transformado. E quem mora e habita em você é o próprio Deus que faz você ser diferente, faz você brilhar no mundo como uma luz para trazer a verdade e o conhecimento de Deus sobre as nações e sobre o lugar que você está. Então essa fase aí é a fase do conhecimento. Então muitas pessoas estão pregando, cantando, orando, buscando, mas de repente elas param de ir na igreja, elas param e começam até a falar mal do evangelho, das coisas sagradas na internet, nos lugares, botando as suas desculpas na espiritualidade, sabendo que o culpado de todas as situações é ele mesmo que abandonou e que deixou a sua fé, o seu verdadeiro amor. Apostatou-se da fé, quer dizer, abandonou a fé que tinha dentro de si. Por falta do quê? De conhecimento. Então, ele procura conhecimento, ele corre, ele sobe na árvore, ele sobe na figueira brava, e nós vamos para um próximo tópico aqui, que é conhecimento. Ele conhece realmente quem é Jesus, simplesmente por uma palavra. Jesus, enquanto toda a multidão estava dizendo que ele não valia nada, que ele não prestava, Jesus abre uma oportunidade. Hoje eu vou morar na sua casa. Essa é uma palavra profética. Hoje eu vou morar na sua casa. E ali ele teve conhecimento que Jesus tem poder para salvar e para abençoar a vida de qualquer um. Essa palavra serve para você. Conhecimento e reconhecimento.